hoje nós vamos dar a sexta lição, recursos para o crescimento. Quero convidar você então a se colocar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, vamos ler do versículo 9 até o 10. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 10. Eu também quero deixar aqui para as pessoas que nos assistem nas redes sociais, que nós vamos regravar a lição de número 4, que nós tivemos um problema no áudio, por isso ela não subiu, e nós já estamos postando a lição de número 5, hoje é a lição de número 6. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 10, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém. Podeis assentar. Abra a sua revista, coloque a nossa projeção, que hoje nós vamos falar sobre a sexta lição, os recursos para o crescimento. Então, nós estamos falando aqui sobre esse crescimento espiritual. Falamos na quinta lição sobre o desenvolvimento do novo ser em Cristo, e hoje nós vamos falar de alguns recursos para esse crescimento em Cristo. Então, aqui, no primeiro ponto, que diz aqui, oração, o falar com Deus. Então, um dos primeiros recursos para o crescimento da vida espiritual é a oração. Precisamos aprender a orar. Falar com Deus é essencial, diz aí na sua revista, como está na nossa projeção. Falar com Deus é essencial. Então, nós vamos aqui relembrar o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem tinha perfeita comunicação com Deus e Deus tinha perfeita comunicação com o homem. Mas a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Já expliquei que não separa Deus de nós, mas separa nós do nosso Deus. Então, com isso, houve uma barreira agora na comunicação. Então, agora, você vai ver que Deus começa, então, a falar a viva voz a partir daí, depois que surge a barreira, que o homem desobedece, come da árvore, que Deus pediu para que não comesse, e houve, então, o pecado separou, agora o homem de Deus, e Deus precisou falar a viva voz, dizendo, Adão, onde estás? Então, Adão diz, eu ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu. Então, agora você vai ver que é a primeira vez que Deus vai falar a viva voz, porque antes o homem falava e Deus lhe ouvia sem nenhuma palavra. Como você ainda quando ora, você pode orar só em pensamento e Deus continua ouvindo você. Só que agora Deus fala e você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Agora é necessário uma mudança. Mas Jesus trouxe um recurso para que você continue ouvindo a Deus e Deus continue ouvindo você, que é a oração. Então, orar é essencial. Quando você começa a ler a Bíblia, você também começa a ouvir Deus falar ao seu coração. Quem aqui, lendo a Bíblia, disse assim mesmo, hoje Deus falou comigo através da sua palavra? Levante sua mão. Então, agora, nós temos alguns recursos para o seu crescimento. Através da oração, você fala e Deus lhe escuta. E quando você lê a palavra do Senhor, você sente, você percebe Deus falando ao seu coração. Então, a oração é uma busca por se aproximar mais da pessoa de Deus, por meio de palavras ou de pensamentos. Você vai ver que nem sempre é necessário você falar. Deus não precisa desse recurso da viva voz. Você pode orar só em pensamento e Deus ouve você. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 139, versículo de número 4, e nós vamos ver aqui o salmista Davi se expressando através desse versículo.
Salmo 139, versículo de número 4, diz assim: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Então, não precisa vir a palavra na sua boca, e Deus já sabe o que você vai falar, porque Ele conhece os nossos pensamentos, porque Deus tem atributos que nós não temos. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, o propósito da oração é aproximar mais você de Deus. Só que você vai ter que aprender que a oração tem alguns níveis. Esses dias nós estávamos conversando com o pastor, porque eu já falei para você aqui que a Bíblia diz, olha, pedi e dar-se-vos-á. Então tem momento que você ora só pedindo, mas o nível muda e o Senhor fala, buscais e achareis. Então agora você não vai orar para pedir, mas para encontrar, para achar, para buscar a Deus. E aí o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então você tem esse nível. O outro é a perseverança, batei e abrir-se-vos-á. Então você bate, 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 até que aquela pessoa possa lhe ouvir, ou até que você possa ouvir aquela pessoa dizendo, eu já vou, calma aí. Aí você, nesse nível da perseverança, também começa a ouvir a voz de Deus. Então, conversando com o pastor, ele disse assim, Emerson, nós precisamos passar do primeiro nível da oração. O primeiro nível da oração é aquele que você, quando vai orar, sente cansaço, sente dor no joelho, os seus ossos doem, os seus pensamentos começam a vagar. Quem é que orando aqui, mas está pensando em outra coisa? Quem já aconteceu isso? Então, esse primeiro nível da oração é desse jeito. Quem é que orando aqui já sentiu sono? Quem orando aqui já ficou cansado? Então, esse é o primeiro nível da oração. Você dá fastio, dá mal-estar, irmãos. Tudo acontece nesse primeiro nível. Só que, quando a gente consegue passar desse primeiro nível, para não saciar mais os desejos que nós temos, as necessidades, mas agora por causa da angústia da nossa alma, quando a pessoa está com a alma aflita, angustiada, e ela vai se colocar na presença do Senhor, ela esquece que ela está cansada, esquece da dor no joelho, os pensamentos não vagueiam mais, a pessoa não sente mais sono, porque ela quer saciar esse desejo da alma. Por isso, o salmista Davi diz, olha, a minha alma tem sede de ti, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Quando você chega nesse nível, aí você esquece de todo o resto do primeiro nível, quando você começa a oração. Então, apesar de ser um recurso para o seu crescimento, você vai ver que tem o primeiro estágio, a primeira fase que você precisa vencer. E eu quero dizer para você que está aqui, que nós estamos na semana da oração. Quantos já tiveram na oração ontem? Levante a mão. Então, você que não esteve, tem oportunidade de hoje, a partir das 22 horas, nós vamos estar orando. Isso é para exercitar e para mudar de fase, é para você poder vencer isso e agora começar a saciar a sua alma. E aí tem esse terceiro nível, que você já não quer mais pedir, já não quer mais saciar a sua alma, você quer ouvir a voz de Deus, direcionando você. E aí quando você chega, você vai tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha na sua vida, então você vai para a presença do Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo guiar você para a direção certa. E aí você vai entender que através da oração, você vai começar a crescer espiritualmente. Então diz aqui, depois do primeiro parágrafo, a oração pode ser feita em particular ou em público. Por exemplo, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. Coloca aí, por favor. Ele fala, olha, quando orares, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta para o teu pai que está em secreto, o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então você pode fazer a sua oração particular, sozinho,
dentro do seu quarto, que Deus vai estar lá e vai ouvir você e vai recompensar você publicamente, é o que diz a palavra do Senhor. Mas a sua oração também pode ser pública, você pode fazer uma oração em público também, quer ver? Vamos abrir agora no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 6, e vamos ler aqui, acho que é o versículo de número 12, coloque aí por favor, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 12, aí nós vamos ouvir aqui a oração do rei Salomão, quando ele faz, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 12. Salomão está no momento do agradecimento do templo, e a Bíblia diz, e pôs-se em pé, perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendendo as suas mãos. Então preste atenção, o templo ia ser inaugurado, e agora Salomão vai fazer uma oração pública, está todo mundo diante dele, e ele vai orar ao Senhor publicamente. Então você também pode fazer a oração, tanto em particular quanto em público. Ela inclui confissão. Quando você vai orar, se você não tem um roteiro para orar, você não sabe o que dizer, porque muitas pessoas falam assim, pastor, eu não sei orar. Quantas pessoas já falaram isso? Levante a mão. Ok. Então, aqui, nesta lição do discipulado, nos recursos para o seu crescimento, quando você for orar, tem que incluir, primeiro, a confissão. Nós precisamos confessar toda a nossa vida, abrir o nosso coração, principalmente para Deus. Então, quando você ler o Salmo 51, você está vendo Davi fazendo a confissão dos seus pecados diante do Senhor. Ali Davi abre o coração, e aquilo, claro, está exposto para a gente ler, mas no Salmo 51 você vai ver o quanto ele está confessando os seus pecados, pedindo para Deus lavar ele, para ele ficar mais alvo do que a neve, para o Senhor colocar nele um espírito novo, colocar um coração puro. Ele está pedindo para Deus, ele está dizendo, o meu pecado está todo o tempo diante de mim. Você que já leu o Salmo 51 sabe que isso é uma confissão de Davi. Então, quando você for orar, você tem que confessar os seus pecados diante do Senhor. A oração também envolve adoração. Aí você também vê no Salmo de número 95, vamos ler esse Salmo, Salmo 95, versículo 6 em diante. Davi está adorando o Senhor através da oração. Ele fala assim, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então ele está fazendo um convite para que as pessoas possam vir adorar o Senhor. Ele está prostrado, chamando as pessoas para se ajoelharem diante de Deus e adorá-lo. Então, a oração também envolve adoração. A oração também envolve comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com Ele. Vamos ler aqui o que Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 4, versículo de número 8. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, ele fala assim mesmo, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, a oração chama você para a comunhão com Deus, você se chega a Deus, mas Deus também se chega a vós. O Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aí ele fala, serei achado de vós. Você começa a vir buscar a Deus, e Deus começa a se aproximar de você, para que Deus e você estejam em comunhão. Então a oração também leva você à comunhão com Deus. Aí, a oração também leva você à gratidão. Pensa, irmão, uma coisa que todo dia nós precisamos fazer em oração, é agradecer a Deus. Você tem que aprender a dizer essas palavras. Repita comigo, eu estou melhor do que eu mereço. Sempre vai ser assim, irmão. Você sempre está melhor do que você merece. Porque eu já ensinei aqui que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. E você peca, em vez de Deus te matar, Ele tem misericórdia, usa de graça com a tua vida, pelo amor que Ele te amou. Então sempre você vai estar melhor do que você merece. Deus devia lhe dar o pago pelos seus erros, mas o que Ele faz é te abençoar. Então tem uma coisa que você precisa fazer quando você for orar, é agradecer a Deus. Seja grato ao Senhor, irmão, porque quem agradece
recebe. Aí nós temos aqui o Salmo de número 103, que diz o que no Salmo de número 103? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Ele está agradecendo, está bendizendo a Deus por tudo que ele tem feito. Ele está ali em gratidão ao Senhor. Mas também nós podemos fazer petições. O Senhor não fala? Pedi e dar-se-vos-á. Então você tem algo pessoal que você precisa, na oração também você pode fazer isso. Então preste atenção aqui nos recursos para o seu crescimento através da oração. Você já tem uma lista de coisas que você pode fazer. Você que disse que você não sabe orar, então você vai incluir na sua oração a confissão, a adoração, a comunhão, a gratidão, os seus pedidos pessoais. Aqui Paulo, ele está fazendo um pedido pessoal a Deus. Vamos colocar esse versículo aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8. Paulo está extremamente atribulado com um espinho que ele tem na carne, e ele pede para Deus, ele diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ele tem aí um acusador, um inimigo, e ele orou. Isso é uma petição pessoal. Então na oração também você pode fazer os seus pedidos, que Deus vai responder. Só que o que Deus fala para Paulo é assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a pessoa é muito grande, ele se esquece, irmão, que é Deus e não ele que está fazendo. Lembre-se, irmão, tudo é o Senhor, nada tem a ver com a gente, nunca foi sobre nós, nem o que podemos fazer, é tudo o que Ele fez por você. E aí, às vezes, quando a gente está sem problema, a vida é muito abençoada, não tem mais dor, não sente mais nenhum tipo de enfermidade, está bem financeiramente, acaba esquecendo de Deus. Mas quando a gente está meio apertado, aí o Senhor fala, o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza, porque você só vive na presença dEle. Outra coisa que você precisa fazer na oração é aprender não só orar por você, você também precisa aprender a orar pelos outros, ser chamada de oração intercessória. Então você precisa aprender a interceder pelos outros. Romanos capítulo 10, versículo 1, coloque aí por favor, aí você vai ver que nós precisamos também fazer orações. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Então você tem que aprender a orar pela sua nação, você tem que aprender a orar pelos seus governantes, você tem que aprender a orar pelos seus pais, você tem que aprender a orar pela sua comunidade, pelo seu vizinho. Quem já orou pelo seu vizinho? Levante a mão. Olha, graças a Deus. Mas não foi para ele morrer não, né? Porque tem umas orações, irmãos, que você que está aprendendo, que está sendo discipulado, que você não deve fazer, porque às vezes o vizinho te irrita, te aborrece, você quer dormir, 2 horas da tarde, ele coloca aquele som, com aquele brega, aquele negócio que te incomoda, aí a sua oração mata, Senhor, não aguento mais não, irmão. Aí essa oração Deus não vai ouvir. A sua oração intercessória, Senhor, salva a vida desta pessoa que não te conhece como eu já te conheço. Eu já fui assim, Senhor, até pior, mas agora eu estou na tua presença. Então nós precisamos interceder. E a Bíblia diz lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30, que o Senhor está procurando as pessoas que se coloquem com Ele na brecha, para que Ele não venha destruir a nação. Só que ele procurou lá e ele não achou. Espero que Deus encontre você na oração intercessória, para que Ele possa salvar a sua nação, para que Ele possa salvar as pessoas lá do seu emprego, para que Ele possa salvar os seus vizinhos na sua comunidade, para que as pessoas possam entrar na família de Deus através da sua oração, no nome de Jesus. Então nós vemos aqui que isso nos faz crescer. Aí ele diz aqui, depois do parágrafo, Deus não atende tudo que pedimos. Uma oração, para ser atendida, requer uma consciência de nossa indignidade. Então você vai ver que muitas vezes você vai pedir coisas, mas você tem que ter consciência que você não é digno daquilo. Deus não está lhe dando porque você merece. Nada é por mérito, irmãos. É tudo pela graça, é tudo pelo amor. Aí aqui, em Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante, nós vamos ver aqui a parábola do fariseu e do publicano.
que um chega lá e faz uma oração e diz para Deus tanta da coisa, que na verdade, às vezes, a gente está se enganando. Passa esse versículo, coloque o 10. Ele fala assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Eles foram com o propósito de orar. Um era fariseu e outro era publicano. Ele coloca aqui, irmão, porque o fariseu fazia parte de uma seita do judaísmo, e eles tinham muitas coisas que eles acreditavam e eram severos naquilo. Já o publicano era considerado uma pessoa completamente pecadora, porque eles faziam parte, principalmente os publicanos, eles cobravam os impostos do povo para a nação, que eles estavam sendo avassalados, que eles estavam sendo julgados, que eles estavam sendo oprimidos, e eles pegavam o dinheiro da nação para dar para essas pessoas. Então, eles eram considerados os piores pecadores. Então, são 2 homens, um santo e um pecador. Aí, como o santo vai orar? Coloque o versículo seguinte: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu sou o homem mais santo que existe na face desta terra. Não prestou atenção nisso? Aí, versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, sou fiel na minha vida na igreja. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu falei no começo que quando você for orar, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer, é confessar os seus pecados. Não chegar diante de Deus e se gabar pelas coisas certas que você faz e esquecer das coisas erradas que você pratica. Então, quando você for orar, você tem que falar para Deus essas coisas, entender como o Senhor trabalha, entender que ter uma consciência da nossa indignidade. Eu não mereço, eu sou um tremendo pecador, mas tu tens me abençoado pela tua graça e misericórdia, e eu vim te agradecer por isso. Aí nós temos que ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 é o que está a referência. Então, se você for orar sem fé, nem perca seu tempo, porque você não vai alcançar. Vida em união com Cristo. Para você ter desejo de orar, você tem que entender que Jesus precisa estar em você, através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, irmão, e você for fazer uma oração, é a oração mais vazia que você já fez. Sabe por quê? É o Espírito Santo que coloca as palavras na sua boca, Ele que direciona no momento em que você está orando. Aí tem pessoas, irmãos, que por não ter essa sensibilidade, aí inventam um monte de oração. Você já viu a oração do carneiro? Senhor, Pai de misericórdia. Se o Espírito Santo estiver na sua vida, você nunca vai fazer essas coisas. Outras pessoas têm problema de oxigenação, baixa a saturação dele, aí ele tem que orar. Vocês já viram gente orando assim? Glória a Deus, aleluia. Parece que ele está com baixa saturação no pulmão, aí ele tem que encher o pulmão de ar. Isso é marmota, irmão, isso é invenção. Quando você tem comunhão com Ele, você está nele, Ele está em você, Ele direciona as suas palavras. Você sabe o que orar na presença dEle. Aí está aqui o versículo que fala dessa comunhão, que é João capítulo 15, versículo de número 7, quando nós temos aqui, nesta passagem, falando sobre a videira verdadeira. Se vocês são a vara e eu sou a videira, então, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão produzir muitos frutos. Olha como diz o versículo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, esse pedido é direcionado pelo Espírito Santo que está na sua vida. Quando você está vazio, aí é a oração do carneiro, é a oração do oxigênio, e um monte de oração que você já viu por aí. Quem já viu essas orações? Levante a mão. Pois é, eu já vi um monte delas nesses meus 36 anos na casa do Senhor. Outra coisa que você vai precisar aprender, que você vai ter que colocar, se submeter à vontade de Deus. Às vezes, nós queremos uma coisa, mas Deus não quer isso para a gente. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Aí se o teu filho disser: mãe, eu quero 10 caixas de chocolate para mim comer agora, por mais que você o ame, por mais que você goste dele, você vai fazer isso?
Sim ou não? Não. Aí você chega lá com um pedido desse para Deus, você acha que Ele vai te atender, irmão? Não, meu filho, eu quero que tu viva, eu não quero que tu morra. Se tu der 10 caixas de chocolate para o teu filho comer de uma vez, ele vai arrumar uma tia também, que é a tia Beth. Então, você não vai fazer isso com ele, Deus não vai fazer isso com você. Então, você vai aprender que através desse recurso para o seu crescimento, uma das coisas é submissão à vontade de Deus. Aí vamos ler esse versículo aqui da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que aí fala na sua oração que está submissa à vontade de Deus para a sua vida. Aí você tem que entender que muitas coisas Deus não vai te responder. E ele fala assim, ó, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O versículo seguinte, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se você orar segundo a vontade de Deus, Deus vai responder a sua oração, irmão. Agora, se você orar fora da vontade de Deus, quer ver uma oração que Deus não vai responder? Senhor, eu joguei na loto, na Mega Sena, no carimbó da sorte, faz sair o meu nome. Ah, irmão. Aí você está fora da direção, você quer ter enriquecimento ilícito, você não quer trabalhar para conquistar os seus bens, aí você acha que Deus vai responder essa oração? Não, me diga aqui, quem foi que orou e ganhou na loto? Levanta a mão aí. Ah, eu não vi essa pessoa, irmão. São orações que você tem que entender, se submeter à vontade do Senhor. Eu ensinei para você aqui sobre riqueza e prosperidade. Eu falei que prosperidade é você ter tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. Aí a Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nem precisa você pedir, Deus vai acrescentar para você. Então você precisa orar, mas precisa aprender como orar na presença do Senhor. A outra coisa que é importante é a direção do Espírito Santo, orar na direção do Espírito Santo, porque às vezes você vai para uma oração, você não leva um texto com você na sua cabeça. Vamos ler aí Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Você não precisa chegar como uma mensagem que você vai pregar para ler diante de Deus, não, você vai para lá e o Espírito Santo começa a direcionar você, o que Ele quer naquele momento que você ora, que você peça, que você fale para Ele. Aí Ele fala assim, olha, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É maravilhoso quando você entra nesse nível, porque às vezes você, no afã daquele desejo, você começa a falar as coisas, mas o Espírito Santo fala, não, pai, não é isso que Ele quer, nem é isso que Ele precisa, o que Ele quer te dizer é isso, o que Ele precisa disso, Ele já começa a interceder por você, para melhorar, para abençoar a tua vida. Às vezes nós oramos, irmãos, e estamos aborrecidos, chateados, e a gente fala algumas coisas, inclusive até questiona a Deus, sim ou não, quem já fez isso? Ok, muito bem, estou gostando de ver a igreja ensinada, que reconhece. Aí o Espírito Santo fala, não, pai, ele só está chateado, ele está aborrecido, ele te ama e te ama muito, mas hoje ele não está no bom dia, então nem leva essas palavras dele em consideração. É isso quando a gente está direcionado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo faz na nossa vida. Aí você chega no outro dia, pai, me perdoa, eu não devia ter falado aquilo. Aí o pai fala para você, não, o Espírito Santo já me falou, tudinho, já está tudo de bem de novo, eu te amo do mesmo jeito, meu filho. É por isso que é maravilhoso a gente servir ao nosso Deus. Agora, uma coisa que você precisa orar é com espírito de perdão, não de vingança, irmão. Eu já expliquei para vocês que o Senhor falou, olha, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Mas o Senhor nos deixa, Ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Então você tem que orar sempre com espírito de perdão. Não foi assim que Jesus fez quando Ele estava na cruz do Calvário, na maior dor, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido espancado, ter cravado uma coroa de espinho na cabeça dele, depois de ele ter sido pregado, depois dele botar uma lança, traspassar ele olhou para aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo e disse, pai, perdoa-os, eles não sabem
o que fazem. Jesus não orou para destruir, para matar, para acabar com aquelas pessoas. Então, toda vez que você for orar, ainda que esteja aborrecido com o irmão, com a irmã, você tem que orar dizendo: Pai, assim como tu me perdoou, eu vou perdoar também o meu irmão. Então, isso aqui faz parte da oração que o Senhor nos ensinou, a oração dominical, que nós devemos fazer todo o tempo, que Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é uma condição aqui nessa oração: Deus vai te perdoar, quando tu aprender também a perdoar. E o relacionamento correto com as pessoas. Olha, irmão, isso aqui também é importante. Às vezes, a falta do relacionamento com as pessoas, isso impede as nossas orações. Ela não é alcançada, ela não sobe para o trono da glória. Olha só o que Pedro fala aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, vamos colocar esse versículo aí para lermos juntos. Ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O mau relacionamento pode impedir as suas orações. Então, eu quero dar um conselho para você, principalmente que é marido e esposa e marido, brigou com o teu marido, brigou com a tua esposa, é normal, irmão, isso faz parte. O irmão briga com a irmã, briga ou não briga? A irmã briga com o irmão, briga ou não briga? A irmã briga com a outra irmã, mas daqui a pouco está tudo bem, sim ou não? Aí a Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então resolve aquele negócio, fala: eu fiquei com raiva mesmo de ti, mas como eu tenho que dormir em paz, me perdoa, me dá logo um beijinho, me dá um abraço, me dá um cheiro e dorme em paz, porque senão, quando você for orar, aí a sua oração é impedida. Então, também nós estamos aprendendo aqui que precisamos ter bom relacionamento com as pessoas. Aí ele fala aqui, lê em Tiago 5,16, Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito. Olha, irmão, não é que a oração move o braço de Deus, como você aprendeu lá com os pregadores, é que ela pode muito em seus efeitos, mas ela pode tudo? Não, ela não pode tudo, ela pode muito, pode mudar muitas coisas, se for da vontade do Pai. Aí ele fala, lembre que nós lemos aqui, que o publicano não proferiu palavras eloquentes, mas sabia apresentar a Deus o seu coração no espírito de humildade, arrependimento e contrição. Então isso está na nossa projeção. Então, como foi que o fariseu orou? Se gabando: eu sou o homem mais santo que tem nessa igreja, o resto tudo é ralé, é pecador, Senhor, tenho até pena deles. Eu sou o dizimista mais fiel, eu jejuo 2 vezes por semana, acho que está bom 2 vezes por semana, e eu leio a Bíblia toda, e eu sou melhor do que essas coisas, eu não tenho nem palavra para falar de mim, que eu sou melhor do que isso que eu estou falando. Você acha que essa oração vai ser ouvida, irmão? Aí o outro, de longe, nem consegue se aproximar muito, porque sabe que o altar é um lugar santo, ele não consegue nem levantar a cabeça, mas ele reconhece os seus erros. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí o Senhor fala, digo-vos que esse desceu para sua casa justificado e não aquele. Quem quer ser justificado pelo Senhor? Levante seu irmão. Então, você precisa aprender, lembrar que não são palavras eloquentes que você, na hora de orar, tem que falar bonito, um português polido. Não, irmão, você tem que abrir, rasgar o seu coração diante do Senhor. Aí Deus vai lhe abençoar por isso. Aí nós temos aqui, Jesus deixou o seguinte exemplo para as nossas orações. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, é a oração do Pai Nosso. Várias vezes nós já ministramos aqui através da oração do Pai Nosso. Só que eu quero dizer para você que isso não está como uma reza, uma repetição. A oração do Pai Nosso não é para que você repita essas coisas. Ele fala bem aqui, ó, Jesus não quer que decoremos reza ou que façamos outras vãs repetição, mas deixou este exemplo para nos orientar de um modo geral. Eis algumas condições estabelecidas por Jesus para que possamos alcançar as respostas de nossas orações. Vamos já ver aqui. Mas só repetindo para você, eu expliquei aqui que a gente precisa aprender a orar. Até a oração do Pai Nosso que Jesus deixou, a gente faz diferente. Aí eu disse para você, Jesus manda na oração a gente chamar Deus de Pai ou de Senhor?
De pai ou de senhor? Aí a gente ora, chama Deus de quê? De Senhor. Senhor, escute a oração dos irmãos aí. Mas está errado o pastor chamar Deus de Senhor. Claro que não, Ele é Senhor e você é servo. Só que na oração, como é um diálogo com Deus, Ele quer que você tenha a relação de Ele de pai e filho, que é mais íntima do que Senhor e servo, porque Ele fala que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Deus quer revelar tudo para você, assim como Ele quer que você abra o seu coração para Ele, Ele quer abrir o seu coração para você. Lembra quando está lá Isaías capítulo 6, o Senhor abrindo o coração para o profeta, fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele está abrindo o coração, falando da necessidade dele. Aí Isaías se manifesta e fala, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo e me envia. Então quando você tem essa relação de pai e filho, tudo é diferente. Não é que esteja errado você chamar Deus de Senhor na oração, mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Aí eu tenho dito que quando você ora, Jesus ensinou a gente pedir primeiro pão ou perdão? Jesus ensinou a gente pedir pão ou perdão? Primeiro pedir? Não, irmão, primeiro é pedir o pão, depois o perdão. Mas quando você ora, você pede primeiro o quê? Pão ou perdão? Pede perdão. Está errado o pastor pedir perdão? Claro que não, irmão, mas preste atenção como Jesus ensinou, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois ele fala, perdoa as nossas dívidas. Então primeiro é para pedir o pão, depois, pastor, a troca dos fatores não altera o valor do produto, mas aqui altera, irmão, porque quem vai responder para você não sou eu, é Ele, e Ele quer que você obedeça conforme Ele te ensinou. Por que, pastor, se eu pedir primeiro o pão e depois o perdão, o que acontece? Porque quando Deus te dá o que você pede, você tem um coração agradecido. Aí quando você chega lá e fala, Senhor, eu nem mereço isso, perdoa, Senhor, minhas falhas, me ajuda, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Aí você vai orar com o coração completamente diferente, irmãos. Então, façam como Jesus mandou, a gente só precisa aprender, não é uma reza, não é uma repetição, é uma instrução de como nós devemos fazer diante de Deus. Então você já sabe, eu já ensinei aqui que o Pai é nosso, Ele não é só seu, porque tem gente que é possessivo. Eu não sei se tem pais aqui que tem vários filhos, mas tem um filho que quer que o pai seja só dele, não quer que dê atenção para os outros, morre de ciúme do pai. Tem alguém nessa família aqui do Monte Tabor que já viveu isso? É uma luta dentro de casa, porque tem ciúme, aí os outros vêm, sai, empurra o irmão, empurra a irmã. Aí tem gente na igreja que quer que o pai seja só. Quer ver uma coisa? Não sei se você é assim, mas lá fora nós temos outros irmãos, prostituta, bandido, traficante, estuprador, assassino. Isso aí, meu irmão, não, pai, de jeito nenhum. Você era pior do que ele, irmão. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Ele nos regenerou de novo para uma viva esperança. Então essas pessoas não estão perdidas, elas também vão fazer parte da família de Deus. O que falta é eu e você só dizer para ele que ele só precisa entregar a vida dele para Jesus e Jesus vai mudar a vida dele. Mas às vezes você quer que o Pai seja só seu. Eu já entrei na salvação, o resto pode morrer. Não pode ser assim, irmão. Então Jesus fala que o pão é, o meu não, pastor, o meu é meu. Aí as pessoas se tornam possessivas de tudo que tem, até para falar com a esposa. Quando você casa, não sei se você sabe, mas está escrito lá que agora passa a ter um regime, só não pode ser esse regime de prisão fechada, tá, irmão? Porque, irmão, você casou, foi em que regime, né? Como é que eles chamam lá na cadeia? Regime fechado. Eu não saio de casa, porque depois que eu me casei, minha esposa me prendeu, não posso mais ir para lugar nenhum. Não foi nesse regime que você casou, né? Foi em comunhão total ou parcial, de bem. Eu falei isso, o pessoal ficou assim meio pensativo, será que eu casei nesse regime, pastor? Meu Deus, agora que eu fiquei pensando. Então olha só, aí você precisa entender que tudo agora não é mais seu, agora é, aí você fala assim, cadê a chave do meu carro? Que teu carro o quê, irmão? Já era. O carro é da família, é da tua esposa,
é dos teus filhos. O meu salário, porque isso aqui eu que pago. Teu salário o quê, irmão? Agora o salário é nosso. Aí você não consegue falar isso dentro da sua casa, imagine na família de Deus dizer que o pão é. Mas Jesus ensinou isso, irmão. Eu quero só dizer para você que não é repetição. Aqui o Senhor está ensinando como você deve orar. Não é só as suas necessidades que precisam ser supridas. Tem um monte de gente necessitado. E o pão é nosso. Deus vai suprir você e ao seu irmão também. Aí você quer tudo só para você, só para você. Deus está dizendo que essa oração Ele nem vai ouvir. Aí Ele fala também do reino. O reino, venha. Ah, não, pastor. Eu pensei que o reino do céu era só para mim. Eu ia ter um negócio exclusivo lá. Eu ia ser VIP. Mas, não, irmão, o reino é nosso. Aí eu quero que você precisa entender que na oração, nada é seu, tudo é do Pai. E Ele dá para quem Ele quiser. Tem até uma parábola na Bíblia que explica isso muito bem. Que Ele chamou uma pessoa às 7 horas da manhã e disse: tu vai para a minha vinha, eu vou acertar contigo 1 denário, tu aceita? Aceito, fechei. Eu até faço por menos, mas tu está me dando um bom salário. Tudo bem. Aí Ele chamou outro 8 horas, outro 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Aí Ele chamou 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, ainda chamou uma pessoa: tu vem trabalhar na minha vinha? Ok. Aí, quando foi na hora de pagar, preste atenção, Ele chamou primeiro o último. Aquele que veio 5 horas, trabalhou só 1 hora, que 6 horas encerra o expediente. Aí Ele foi lá e deu 1 denário para aquele homem. Aí aquele que começou 7 horas da manhã, encheu os olhos e falou: se Ele deu 1 denário para ele, que trabalhou só 1 hora, imagine para mim, que aguentei a fadiga do dia, o sol, o cansaço, tudo. Aí quando chegou lá para receber, todo feliz, aí o homem falou: deu 1 denário para ele. Como é que é? Só isso para mim? Eu vi tu dar 1 denário para quem trabalhou só 1 hora, e eu que trabalhei o dia inteirinho, aguentei o cansaço, a fadiga do dia, o sol, tu vem me dar isso. Ele disse: amigo, o que foi que eu acertei contigo? Não foi 1 denário? Então toma aqui o que a gente acertou. Agora, se o teu coração é mau porque o meu é bom, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu quero dar para ele a mesma coisa que eu te dei, porque o Pai é nosso, o reino é nosso, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, irmão. Não é seu esse negócio, o reino é de Deus, irmão, não seu. Aí você não aceita Deus abençoar a vida da outra pessoa só porque Ele chegou agora, mas Ele já está incluído no pacote da salvação, na herança, nas bênçãos eternas, não importa, irmão. Glória a Deus. Então aqui Ele fala, primeiro, Ele fala aqui: eis aqui algumas condições estabelecidas por Jesus para que possamos alcançar resposta em nossas orações. Primeiro, João capítulo 14, versículo de número 14, tem que ser no nome dEle. Preste atenção, o nome que tem poder não é o seu nome, coloca aí por favor, o nome que tem poder é o nome de Jesus. Então quando você for orar, você tem que orar no nome de Jesus, para que a sua oração possa ser respondida, segundo João capítulo 14, versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Primeiro, então aqui, eu estou dando aqui algumas condições estabelecidas por Jesus para que você possa alcançar a resposta nas suas orações. Segundo, Mateus 21, 22, tem que pedir crendo, com fé. Se você não acredita que Deus vai fazer, irmão, então nem se aproxime, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que é o galardoador daqueles que o buscam. Então diz o versículo aí: e tudo que pedires em oração, crendo, pastor, eu orei, mas eu não acredito, pastor, que vai acontecer. É muito difícil isso, irmão. Então, Deus te abençoe. Você já está profetizando que você não vai receber. Agora, se você ora, é contrário, a situação é desfavorável, você fala: eu creio que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, porque para Deus nada é impossível. Então, irmão, você pode levantar a mão e receber a sua vitória. Receba, meu irmão, porque está escrito: tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. E aí ele fala aqui por último, 1 João capítulo 5, versículo 14, que tem que pedir segundo a sua vontade. Aí não é porque ele diz que tudo que você pedir você vai receber, que agora você vai pedir para ganhar na loteria, na Mega Sena, no carimbó da sorte, eu não sei, nesse negócio. Aí não vai dar certo, porque já está escrito aí, 1 João 15, 14, nós lemos esse versículo, que você tem que pedir segundo
a vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 14. Então, orar não é rezar. Orar é conversar com Deus, é dialogar com Ele, é um processo que flui normal e espontaneamente. O Espírito Santo nos inspira as palavras que são ditas em cada oração que fazemos. Aí, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, você aprendeu aqui todo o processo da oração. Agora, vamos lá. Como orar? De joelhos. Mas é só de joelhos que Deus nos ouve, irmão? Claro que não. Olha aqui, olha. Muitos consideram esta a melhor maneira de conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão e reverência e humildade. Assim, oraram alguns homens de Deus, por exemplo, Salomão, Elias, Esdras, Daniel, Jesus, eles oraram de joelhos. Vamos ler só uma referência aqui, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 41. Todos alcançaram grande vitória, mas vale ressaltar que não basta o corpo físico se prostrar, se não houver na alma o sentimento de orgulho, de vaidade, presunção, de superioridade diante dos homens ou de mérito diante de Deus. Então ele fala assim, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. Então Jesus orou de joelho, assim como os homens que eu citei aqui, Salomão, Elias, Esdras, Daniel. Só que não adianta você só reverenciar fisicamente e não fazer isso com o coração. Olha só, vamos colocar em Mateus capítulo 15, versículo de número 8, o que Jesus fala para as pessoas que fazem essas coisas. Só se dobram fisicamente para reverenciar. Ele fala, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe. Aí essa oração, não vai, irmão. Pode ser de joelho, mas se você não tem isso no coração, ela não vai ser ouvida. A gente pode orar de pé, pastor? Pode. Nós costumamos orar em pé no início, durante e no fim dos cultos, e temos recebido grandes vitórias, sim ou não? Então nós podemos orar de pé. Nós não lemos aqui Lucas capítulo 18, na parábola aí do fariseu e do publicano, da oração, aí fala assim que o fariseu pôs-se em pé e orava. Então a gente pode orar. Quando você lê em Mateus 6, 5, você vai ver que Jesus está repreendendo esses fariseus porque eles se colocavam em pé nas praças para orar, para serem vistos pelos homens. Então eles também oravam em pé. Aí ele fala aqui, mas não se esqueça que a melhor maneira de buscar a Deus com a alma prostrada aos pés do Senhor. A gente pode orar deitado. A gente tem exemplos bíblicos de oração deitada. Quando você lê em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3, você vai ver que Eliseu está deitado. Você vai ver que o rei Ezequias está deitado, ele está prostrado num leito, nesta passagem, e ele vai estar cometido de uma enfermidade. E o que acontece é que o profeta Isaías visita ele e diz para ele, olha, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Eu já disse aqui, quando o médico chega para você e fala, meu amigo, sua doença é terminal, você vai morrer. Aí chega Jesus e fala assim, não, eu sou o dono da vida, você vai viver. Porque ele fala lá em João 11, a partir do versículo de número 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá. Agora, quando Deus chega para dar notícia, assim como foi aqui do rei Ezequias, ele fala assim, olha, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Pode vir os maiores médicos do planeta que não vão conseguir salvar a sua vida. Aí a Bíblia diz que o último recurso de Ezequias foi orar. E a Bíblia diz aqui, e Ezequias virou o rosto para a parede e orou. O Senhor ouviu e concedeu-lhe mais 15 anos de vida. Por outro lado, devemos entender que nesse caso a posição de se orar deitado não é uma opção entre as posições, mas é antes uma impossibilidade de se ajoelhar e se pôr de pé. Lembre-se, o homem estava num leito de enfermidade. Dava para ele sair da cama e se ajoelhar? Dava para ele ficar de pé? Não, por isso ele orou? Por isso ele orou? Não vem com essa, preguiçoso. Pastor, eu estava muito cansado, e me deitei na cama, orei deitado mesmo. Não, quem já fez isso, levanta a mão. Todos nós, né, irmão? Todos nós. Mas nós estamos aprendendo aqui a fazer a coisa certa da maneira
É pecado orar deitado? Depende, irmão. Se você está prostrado, não tem como, Deus vai ouvir a sua oração. Até mesmo quando você chegou acabadão, está lá, Senhor, eu não tenho mais força. Aí Deus vai te ouvir. Mas se tiver força, te levanta, dobra o teu joelho e ora ao Senhor. Quem entendeu, diga amém. Onde orar, pastor? Podemos orar no templo ou congregação, tanto como podemos orar em casa, a sós, em família. Os crentes devem se reunir para buscar a presença de Deus em oração. Então, você que não tem essa experiência, essa ferramenta para o crescimento, nós estamos orando aí, a partir das 10 horas, estamos lá no auditório, na semana de oração. Mas vamos ver aqui o povo reunido para orar. Abra aí a Bíblia em Atos, capítulo de número 2, versículo 1. Quando o povo se reúne para orar, olha as coisas que acontecem. Pode colocar, por favor, aí, Atos, capítulo 2, versículo 1. Aí fala aqui sobre a descida do Espírito Santo, quando o povo estava reunido para orar. E de repente houve alguma coisa diferente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordialmente no mesmo lugar. Essa aí é a versão que diz assim, mas se você ler na revista Almeida corrigida, você vai ver que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí ele vai falar o que vai acontecer. Pode colocar o versículo 2. E de repente veio do céu, o que foi que veio do céu? Um som, irmão, um barulho. Aí ele fala, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí quando você começa a orar, tanto faz se você vai orar de joelho, de pé, sentado, irmão, o povo se reúne com esse propósito, Deus começa a se manifestar na vida do seu povo. Então eu quero convidar você a participar das nossas orações. Então, através dela buscamos saber, aceitar e entender a vontade de Deus, assim como apresentarmos nossas necessidades e as necessidades das pessoas, da nação e da obra de Deus. Nós fazemos tudo isso aqui, irmãos, em oração, apresentamos ao Senhor essas coisas. Há diversas explicações para as vezes que pedimos alguma coisa e não recebemos imediatamente. Então, quando você começa a orar e entender a vontade de Deus, assim como apresentamos nossas necessidades e as necessidades das pessoas, da nação e da obra de Deus, Deus começa a revelar coisas. Quando você lê a Bíblia, no segundo livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 8, você vai ver que Eliseu estava orando pela sua nação, e aí o rei da Síria estava tramando guerra, ele e os seus oficiais, num estratagema, dizendo em tal lugar, vamos colocar o nosso acampamento, mas a Bíblia diz que Deus revelava tudo o que eles faziam lá para o homem de Deus, que estava orando pela sua nação. Quando você ora pela sua nação, Deus revela todos os planos do adversário. O versículo é aí, e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Aí versículo 7, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Você colocou o versículo 9, é o versículo de número 7, mas vamos ler, o 9 já é o resultado. Só o 7, por favor. Aí diz assim, e disse, segundo Reis, capítulo 6, versículo de número 9. Coloque o 9, perdão, coloque o 10. Eu que falei agora. Então, por isso se turbou o rei, o coração do rei da Síria lá, e ele enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado e se guardou, não foi nenhuma e nem duas vezes. Então olha só, Deus revelou e ele vai falar isso. Coloque o versículo seguinte, o 11, o 12. Aí diz assim, e disse no seu servo, não ao rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Já pensou um negócio desse? O diabo está tramando um plano contra você lá no inferno, mas você está orando, Deus já está te revelando o que o inimigo quer fazer com a tua vida, para te dar livramento. Então a melhor coisa que você pode fazer, irmão, é aprender a orar, é uma ferramenta de crescimento espiritual. Aí ele diz aqui, oramos muitas vezes sem crer de todo o coração, portanto a falta é nossa e não de Deus, porque ele fala aqui, há diversas explicações para as vezes que pedimos alguma coisa e não recebemos imediatamente. Primeiro, é quando oramos sem crer. Aí eu já li esse versículo para você, Mateus 21, 22, que você pedir, crendo, você vai receber.
Aí o B, o apóstolo Tiago afirma que alguém não recebe por não orar, ou por orar mal, e chega a esclarecer que orar mal está relacionado com pedir de forma egoísta, a fim de se fazer os seus próprios deleites. Aí Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim mesmo, vocês oram, mas não recebem, porque vocês pedem mal, para os gastardes em vossos deleites. Então você também tem que aprender a pedir diante de Deus. Olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites, diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Deus é quem sabe todas as coisas, às vezes demora em responder às nossas orações, porque o tempo de espera é usado para o nosso bem. Quem sabe o que está escrito lá no Salmo 27, versículo 14? Quem sabe? Vamos colocar aqui. Olha só. Espera, anima-te, e Ele fortalecerá o teu. Espera, pois, tenha paciência, irmão, no Senhor. Às vezes, o negócio é demorado em responder, não porque Deus tem muita gente para atender, e você está na fila que nem do SUS, não, irmão. Essa demora que ele fala aqui, é um tempo de espera usado para o nosso bem. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Deus ainda não te atendeu, mas não para te fazer mal, para te fazer bem. Olha, vou falar para você, quando você está indo com muita velocidade para cair num buraco, é melhor, irmão, tu ir com uma bicicleta, com aquela corrente que cai, que nem um dia o Marivaldo chegou aqui com a mão toda sua, pastor, caiu a corrente da minha bicicleta, que trava, que não deixa, que demora, do que você ir com um Porsche, irmão, direto para o buraco. Deus não quer isso para a sua vida. É por isso que Ele desacelera as coisas, porque Ele quer te fazer bem e não mal. Quem entendeu isso? Deus, às vezes, nos dá uma resposta melhor, embora diferente do que pedimos. O apóstolo Paulo tinha um problema pessoal, que ele chamava de espinho na carne, acerca do qual orou 3 vezes para que tornasse livre daquele problema. Mas a resposta do Senhor foi a seguinte, a minha graça te basta. Ao invés de retirar a dificuldade, concedeu a graça para aguentar todas as aflições. Mais tarde, o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Agora, eu só quero ensinar para as pessoas aqui que estão sendo discipuladas, estão aprendendo, que você não pode pegar essa frase e tornar ela uma frase de efeito. Isso aqui não é um mantra não, tá, irmão? Aí você vai para a beira do abismo, ali para a ponte do outeiro, aí eu vou me jogar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se joga, se não souber nadar, vai morrer, afogado, irmão, com certeza. Você precisa entender o contexto que Paulo está falando isso. Ele fala no versículo de número 12, coloquei aí o 12. Versículo 12, isso. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou bem instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí no versículo 13 ele fala, posso todas as coisas. Ele está falando aqui, irmão, de uma vida que ele já viveu. Eu vou colocar aqui o versículo, coloquei por favor, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo, deixa eu ver aqui, que agora fugiu aqui da minha memória, que ele está falando de todo o sofrimento que ele passou. Paulo esteve aí muitas vezes aflito. Ele fala aqui a partir do versículo de número 23, é o capítulo de número 11, vamos ler a partir do versículo de número 23, diz assim, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ainda mais em trabalhos, como muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei num abismo, em viagem muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes no
no frio, nudez, além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado das igrejas. Quer passar por isso, irmão? Pois Paulo passou, então agora ele pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso aqui não é um mantra não, viu, irmão? Se tu falar um negócio desse tipo, prepara, já que tu pode, o negócio vai vir aí dobrado do que foi na vida do Paulo para a tua vida. Que é isso, irmão? Então tome cuidado com essas frases de efeito. Então, só para terminar, a oração constante e fervorosa é, sem dúvida, uma das chaves mais importantes para a sua vitória. Aí ele fala aqui da leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus, só para a gente encerrar. Aí ele fala, o Salmo 119, versículo 5, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, escreveu o salmista. Outra vez, declarou: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora é o versículo de número 11. Então não pode pegar a Bíblia, irmão, colocar lá na cômoda da tua casa e achar que vai resolver o problema da tua vida. Ela precisa estar no seu coração. O ponto 3 diz: a igreja. Então, ó, a oração, a palavra e a igreja. O ato de congregar e de se envolver nas atividades da igreja, principalmente nos cultos de doutrina, de adoração, na escola bíblica dominical, que é EBD, nos departamentos específicos de jovens, de círculo de oração, de obreiros, de criança, nas reuniões de oração que nós temos tendo aqui, e nas outras atividades, evangelização, retiros, encontros, mutirões, que nós convocamos quinta-feira, a partir do meio-dia. O Marivaldo já vai estar à disposição para fazer aí terminar o serviço do telhado. O envolvimento nas atividades diversas da igreja ajudará em muito o cristão a crescer e adquirir capacidade e poder para desempenhar o seu papel no reino de Deus. Amém, querido? Que Deus em Cristo te abençoe, você que ficou conosco até esse momento. É a 6ª lição. Na próxima lição, nós vamos estar aqui para instruir você. A 7ª lição é conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus. Aí nós vamos falar com mais detalhes sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.